Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo LVBI, o VBI Logístico. Ele é gerido pela VBI, como o próprio nome diz, e talvez muitos lembrem da VBI como consultora do FVBI, que é o Fundo de Gestão Passiva do Imóvel na Faria Lima. Esse, o LVBI, é um fundo onde a VBI é gestora e é um fundo de gestão ativa. O primeiro fundo de gestão ativa da VBI no mercado de fundos listados. Vamos dar uma olhada? Para a gente então conhecer um pouquinho do fundo, basta a gente vir aqui e digitar ou um pedaço do nome ou um pedaço do código do fundo. E então a gente vai com isso para a principal aba, a aba básico, né? A primeira aba que abre. A gente vê então que o fundo ele é de novembro de 2018, como a gente está gravando esse vídeo em meados de 2020, né, em junho de 2020, então um fundo, grosseiramente falando, um pouquinho mais de um ano e meio. Apesar de ser um fundo relativamente recente, já tem uma participação significativa no IFIX de 1,25%. Muitos fundos do IFIX têm percentuais até abaixo de 1%, então é um percentualzinho relevante. Ele é administrado pelo pessoal da BTG Pactual e tem como gestor a equipe da VBI. Analisando o histórico de cotações, ele foi lançado ao redor de R$100, como é a praxe da bolsa há muito tempo, né? A praxe do mercado há muito tempo. A gente vê que ele permaneceu numa escalinha vagarosa de subida, né? Claro, entre subidas e descidas, mas aí a partir de dezembro, novembro de 2019 ele começa a pegar uma velocidade, bate no auge lá, vamos dar um zoom aqui, a gente vê o auge aqui no dia 7 de janeiro, muitos fundos alcançaram seu auge aí entre os dias 3, 6 de janeiro, no caso desse dia 7, depois uma queda importante, como quase todo o mercado, mas também nem caiu tanto assim, caiu de 140 para 82, alguns fundos caíram bem mais do que isso e depois se recuperou e já vem há um tempinho girando aqui ao redor de 115 a 120 reais. Hoje, no momento que a gente grava, 123. Analisando o histórico de dividendos, a gente consegue ver que a última distribuição dele foi de 60 centavos, o que em relação ao valor de cota atual dá 0,49%. E nos últimos 12 meses distribuiu aí R$ 7,34, o que dá praticamente 6% ao ano de dividend yield perante este valor que temos no momento. Olhando o histórico de distribuições, a gente vê que as distribuições começaram em janeiro, né? O fundo nasceu no finalzinho de 2018, então janeiro de 2019 que ele começa a distribuir. É normal, logo após uma oferta pública, seja a primeira ou uma emissão subsequente, a gente vê uma queda nos rendimentos por causa do valor que está em caixa. Mas a gente vê que o fundo se recuperou relativamente rápido, né? Ele vinha distribuindo 71 centavos, aí no primeiro semestre, né? Final do primeiro semestre de 2019. Em outubro, por causa da segunda emissão de cotas, claro, há uma queda, ele vai para 28, depois 51 centavos e ele vai se recuperando e hoje vem pagando na base de 60 centavos por cota. Analisando aqui o valor patrimonial, o fundo já divulgou a informação de maio, de então que o valor patrimonial R$ 102,85, R$ 103 praticamente. Então, o fundo negociando com um ágio, né? Uma diferença aí de 20%, né? Uma relação preço ao valor patrimonial de 1,2. Enquanto o valor patrimonial do fundo é de R$ 775, o valor de mercado dele é valor patrimonial 775 milhões de reais, o valor de mercado beirando aí 1 bilhão, né? 930 milhões de reais. Analisando aqui o histórico, a gente vê que ele sempre negociou com um pequeno ágio, chegou a bater ali em janeiro e fevereiro 1,3, depois caiu até abaixo do seu valor patrimonial em abril, né? Que sempre é foto do fechamento de cada mês. E maio fechou com 1,16, agora está em 1,20.
Quantidade de cotistas, claro, um fundo muito novo, né? Hoje tem 25 mil cotistas. Na primeira emissão, na verdade, tinha 700 cotistas aproximadamente. E aí sim, a partir da segunda emissão, é que a quantidade de cotistas cresce de 2.500 para 14 mil cotistas e vem crescendo, chegando hoje a 25 mil cotistas. Sobre a liquidez, um volume financeiro médio em maio, né? Lembrando que a gente grava esse vídeo em junho, de 1,5 milhão de reais por dia, nessa primeira quinzena, digamos assim, de junho, até uma liquidez mais alta de 2.600.000 reais ao longo de junho neste momento. Se a gente analisar em quantidade de negociações, a gente vê que, claro, logo depois da oferta a gente vê um aumento, né, da quantidade de negócios, o que é normal no período da oferta e no período subsequente, muita gente ajustando posição, exercendo direito de preferência, liquidando as cotas, muita gente acomodando suas posições, digamos assim, mas a gente vê que passado esse momento, né, ao longo aqui de 2020 todo, né, até junho, até nem vou considerar junho, já que a gente ainda está na metade de junho, até maio, a gente vê basicamente 20 a 30 mil negócios por mês, ou seja, 1.500 negócios por dia, uma liquidez muito tranquila, uma média de volume boa e crescendo, junho já com uma média bem mais alta nessa primeira quinzena do que de março para cá. É um fundo que tem uma liquidez tranquila, dá para entrar e sair, mesmo eventualmente quem tem uma participaçãozinha um pouquinho maior, vai ter tranquilidade de entrar e sair com essa liquidez. O fundo tem o espaço RI, na verdade todos os fundos da VBI têm o espaço RI, então se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar a sua pergunta aqui e você pode também ler as perguntas que outros participantes do Clube FI fizeram. A gente pode ver aqui algumas questões. E você também pode mandar a sua pergunta por aqui. Olhando aqui na aba de comunicados, a gente então consegue ver então o último relatório gerencial do fundo. Aqui no caso, relatório divulgado esse em maio, então com referência de abril. Ainda não temos então o relatório de maio, deve estar saindo em breve, mas permite a gente ter uma visão do fundo de maneira geral. Que as distribuições que a gente já tinha comentado, a gente consegue ver o demonstrativo do fluxo de caixa do fundo. Para o pessoal que gosta mais das contabilidades, pode ver um pouco melhor o passivo, o ativo. Isso aqui, em boa parte, também está no informe mensal. Aqui está um pouquinho melhor desdobrado em algumas perspectivas. Também fala sobre a liquidez, rentabilidade. Aqui um descritivo rápido da carteira de ativos. E aqui a gente pode ver um pouquinho melhor. A gente vê que ele tem um investimento em alguns complexos logísticos. O maior é o complexo em Extrema, Minas Gerais, 39%, na verdade mais de um terço do portfólio, e os outros complexos ocupando fatias menores. Os contratos são 2/3 típicos e 1/3 típico, sendo que o gestor já comentou que a ideia dele é permanecer próximo aí do meio a meio. Aqui está um pouquinho descolado, então pode ser que a gente veja o fundo tendo um pouquinho mais de contrato atípico para poder ficar com metade das vantagens e metade dos defeitos que cada tipo de contrato pode trazer. A gente vê como é normal dos contratos típicos, a grande maioria é corrigido pelo IGPM, tanto é que ele corresponde aí a 55% do portfólio total. E aqui a gente vê a quebrada por, a divisão por segmento, onde, claro, o ramo de logística é mais significativo, mas a gente também tem boas participações do varejo
e da área de bebidas também. Por inquilino, a gente tem alguns inquilinos mais significativos, que são a Ambev, com 20%, a DHL, com 19%, e a Dia%, com 15%. Depois já dá uma diluída, digamos assim, 23% são com inquilinos bem pequenos. O histórico de vacância, que ele mostra tanto a vacância financeira, que são as barras verdes. Desde julho o fundo não tem vacância financeira, porém ele tem uma vacânciazinha física. A gente vai entender isso um pouquinho mais à frente. Os vencimentos dos contratos de locação. Cabe comentar que o fundo ele mostra o portfólio deles, né, o cronograma de vencimentos e de revisionais até 2029 e depois pós 2030, enquanto muitas vezes os fundos mostram só os próximos 3 ou 4 anos. O pessoal da VBI abre isso melhor. Dá para ver que ele tem uma boa dose de revisionais, claro, aqui nos próximos 3 anos, porque o prazo normal de revisional é em até 3 anos, então revisional sim concentrada, mas os vencimentos mais pulverizados, o que dá tempo de vagou um local, não foi renovado, dá tempo de arrumar um outro inquilino sem grandes impactos. Aqui vem então a descrição dos imóveis. O ativo de Extrema, o fundo tem 100% do complexo. É uma operação muito importante da Ambev, porque Extrema fica muito próximo a São Paulo, fica muito próximo ao Rio, fica muito próximo a Campinas, fica muito próximo até a Belo Horizonte. Então é uma região muito importante de logística. Vários fundos têm operação em Extrema, inclusive o LVBI. Todos os galpões foram adquiridos na primeira emissão, exceto o Galpão 5, que foi adquirido posteriormente só em 2019 na segunda emissão, até porque o galpão em si foi feito depois. Sendo que essa operação da Ambev, inclusive, os galpões foram feitos sob medida, então é uma operação atípica build to suit. O ativo de Guarulhos, aqui tem a localização, a área do terreno. Ele está alugado por 10 anos. O ativo Mauá, que é o da Dia Brasil, né, a Dia%, de distribuição de medicamentos. A gente vê que além de ter um galpão logístico de 30 mil metros quadrados, ainda tem um terreno de 60 mil metros quadrados. Né? O terreno total tem 60 mil metros quadrados, então uma boa área de manobras e tudo mais. Mas é um galpão bastante flexível, ele não é sob medida de uma forma significativa para Dia%, então caso ela venha a sair em algum momento, é um galpão mais líquido de ser alugado. O ativo Araucária no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, está alugado para DHL, prestando um serviço para Mendelez, empresa do setor alimentício, e cuja fábrica está muito próxima, aqui a menos de 10 quilômetros desse galpão, então uma operação muito sincronizada com a operação da Mendelez, que tem em Curitiba, né, nessa região, um dos seus principais polos produtores. Né? O ativo Itapevi é o único que tem alguma vacância. São vários galpões, é um complexo de galpões de tamanho um pouco menor, a gente vê aqui. Ele é focado mais em inquilinos menores, operações pequenas. Mas ele tinha um grande inquilino que está devolvendo, porque essa operação não estava adequada para ele, porém o pessoal da gestão conseguiu negociar com o vendedor do imóvel que, caso esse inquilino saísse, que sim está saindo, o vendedor pagaria uma renda mensal garantida até o final de 2020 ou até que o fundo consiga novos inquilinos. E o fundo vem aos pouquinhos reocupando essas áreas por um valor bem parecido ao que o antigo inquilino pagava, em um valor muito parecido à renda mensal garantida que o vendedor está bancando. E aqui é uma explicação sobre a VBI. E é exatamente essa renda mensal garantida que faz com que o fundo não tenha vacância financeira, apesar de ter vacância física, porque todas as áreas que estão vagas
são áreas que de alguma maneira ainda estão gerando renda. Então não há uma vacância financeira, porque não tem nenhuma área que não esteja gerando renda. Se não está gerando aluguel, como a maioria das áreas estão gerando aluguel sem dúvida, pelo menos áreas vagas têm uma renda mensal garantida até, como eu disse, o final de 2020 ou até que o fundo consiga outros inquilinos. Dessa forma, supondo que o fundo não consiga nenhum novo inquilino até o final do ano, na verdade a vacância física e financeira tendem a se alinhar. Mas no momento, o fundo não tem vacância financeira, só tem vacância física. Essa é a diferença entre vacância física e financeira. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!